Muitas pessoas, quando pensam em Esparta, certamente devem lembrar dessa cena. Isso é Esparta! Ou talvez desses soldados com corpos extremamente bem treinados e prontos para o combate. Porém, o que muitas pessoas não pensam é em como que era a vida de um pequenino em Esparta. Na cidade-estado grega, o treinamento para a guerra começava cedo e era feroz. Como eram os treinamentos para que eles fossem disso a isso? Bem, vamos saber disso e muito mais no vídeo de hoje. Esse vídeo foi inclusive solicitado por vocês lá no nosso Instagram do Fala do Mundo. Se você ainda não segue, tá aqui na descrição desse vídeo, né? E vocês podem lá mandar sugestões também, viu? O meu nome é Alex Lima e sejam muito bem-vindos ao canal Fala do Mundo. Para começar, vamos falar sobre a culinária, que era um tanto quanto difícil desde cedo. Os cidadãos espartanos cresciam comendo muito mal e viviam com fome. O prato típico e orgulho da cidade-estado era uma sopa à base de porco, vinagre, sal e muito sangue suíno. Imagina você comendo uma sopa dessas, né? Chega até mesmo a dar um embrulho. Que nojo! Além dessa culinária exótica, digamos assim, eles enfrentavam-se entre si e suportavam um treinamento militar tão intenso que até os soldados do BOPE pediriam para sair na mesma semana, viu? Já avisei que vai dar merda isso. Alex, mas isso acontecia com as pessoas que eram de classes pobres, certo? Claro que não. Os filhos da elite da cidade tinham vida dura desde o berço. Isso se o bebê sobrevivesse ao parecer do Conselho dos Anciãos. Há referências textuais em Xenofonte e Plutarco de que bebês fora dos padrões da cidade eram arremessados ou abandonados no Monte Taygeto para perecerem. Em outras palavras, se algum pequenino tivesse alguma doença ou deficiência ou algo do tipo, não era digno de ser um espartano. Para eles, a pessoa já tinha que nascer dentro dos padrões sociais de Esparta, senão era nascendo e já indo para a terra dos pés juntos. Abre aspas. O infanticídio era comum na Grécia Antiga, mas Esparta era a única a praticá-lo, colocando a decisão nas mãos do Estado e não na mão dos pais. Afirma Paul Kertod, autor de Spartans e professor de cultura grega na Universidade de Cambridge. Ele ainda disse que a palavra final era do Conselho dos Anciãos. Eles é que decidiam se o pequenino estava apto a continuar vivo ou teria de perecer. Aí você deve estar me perguntando: Alex, e a cultura deles? Como era? E eu fico muito feliz e entusiasmado para responder a sua pergunta. E bem, cultura para quê? Não sei. O menino estava ali para aprender a manejar lanças, espadas e escudos, além de praticar esportes como corrida e natação. Ou seja, desde pequeno o cara já tinha que fazer a prova do Ironman. Eu entendi a referência. A alfabetização não era, de acordo com Plutarco, o mais importante. O foco era a obediência e não ler e escrever. Isso aí ficava em segundo plano, talvez. Eles aprendiam as letras quanto fosse necessário. Todo o restante do treinamento era direcionado, para a resposta rápida aos comandos, resistência, força e vitória nas batalhas. Escreveu aí Plutarco sobre a vida de Licurgo, o principal legislador lá de Esparta. No dia a dia, a educação era supervisionada por um magistrado responsável, mas a disciplina e as punições eram impostas pelos colegas mais velhos. Sessões de açoites eram comuns, assim como humilhações públicas. Quem já passou por uma escola sabe bem que esse modelo tem o potencial de incentivar a crueldade dos mais velhos contra os mais novos. Mas o uso das fuleiragens do grupo não era algo inesperado. A palavra bullying nem sequer existia na época. A ideia básica era deixar os meninos duros, resistentes e no melhor de sua forma física. Acima de tudo, eles tinham que ser autossuficientes e capazes de suportar a dor. Entre os 12 e os 15 anos, o rapaz passava pelo segundo estágio da agoge. Nessa fase, além dos exercícios tradicionais, havia maior foco no trabalho em grupo, além da maestria no uso das armas. Corridas com cavalos e com bigas também começavam a acontecer. Era definido um mestre, um homem mais velho que acompanhava individualmente os avanços do protegido, tanto militares quanto pessoais.
Inclusive, existe discussão acadêmica sobre isso, mas é grande a probabilidade de que a educação entre discípulo e mestre envolvesse relações homoeróticas, traço comum na cidade-estado grega. Ou seja, em outras palavras, o mestre e o aluno se pegavam e muito, viu? A discussão é grande sobre esse fato, se isso era verdade ou não era verdade. Porém, em outro vídeo aqui sobre a Grécia Antiga, nós vimos que isso era bastante comum sim na época. Se você ainda não viu esse vídeo, inclusive eu vou deixar no primeiro comentário fixado, tá? Mas me diz aqui, você acha que realmente esses casos aconteciam ou acha que não? Tudo isso passa de uma história mal contada ou interpretada? Deixa aqui nos comentários. Tudo bem. Vale lembrar que até essa idade os garotos andavam sem roupa por aí com os bagos balançando, né? E é durante o segundo ciclo que os meninos recebiam apenas um pedaço de pano para usar como túnica, a única roupa que podiam vestir durante um ano em uma região em que a temperatura chega aos 40 graus Celsius no verão e menos 5 graus Celsius no inverno. Caracas. A restrição de comida também era parte do treinamento. Os jovens soldados recebiam apenas o necessário para sobreviver, inclusive das melas homos, que é aquela sopa estranha lá do começo do vídeo que eu falei para vocês. Quantidade que não chegava nem perto de matar a fome por completo. Constantemente com fome, os jovens só tinham uma solução: roubar comida. Para os espartanos não havia problema algum em furtar os alimentos, o problema se estava em ser pego. Se o cara fosse pego, aí o bambu gemia no couro do coitado. Outro caso contado por Plutarco, que ajuda a ilustrar a fome e a obediência cega dos aprendizes de soldado, é a história de um jovem que conseguiu apanhar um pequeno lobo selvagem para comer. Ao ser descoberto, manteve o lobo sob a sua capa enquanto ouvia o sermão do seu supervisor. Abre aspas aí, Felipe. Sem demonstrar dor, o menino ficou ouvindo o sermão enquanto o lobo o atacava embaixo da capa. É o que afirma Maria Aparecida de Oliveira Silva, professora de História Antiga na USP e autora do livro Plutarco Historiador, Análise das Biografias Espartanas. De acordo com Plutarco, o jovem suportou o ataque até que morreu. Mais do que revelar algo factual, ressalta Maria Aparecida, esse tipo de história era fundamental para provar como se comportava um verdadeiro espartano. Abre aspas de novo aí, Felipe. Tais episódios eram contados para ilustrar a coragem dos espartanos, bem como a obediência cega aos seus costumes e às suas leis, diz também Maria. E então eles chegavam aos seus 16 anos, e é aí que começa a fase final da preparação que ia até os 20 anos de idade. Era nesse momento que o treinamento passava a ser prático. Os hoplitas, guerreiros com grandes escudos redondos, lanças longas sobre o ombro direito e espada embainhada, eram unidos em grupos de até 15 para exercícios de guerra. Cada grupo era chamado de falange. E nas batalhas, as falanges se enfrentavam até que um soldado cedesse e as mortes começassem a acontecer. Além da força física e da resistência, era necessário muita confiança no seu parceiro ao lado. Se ele correr ou cair, a lança rival aproveita o espaço e você está, lascado. Se fod... É por isso que um ditado comum sobre as falanges é que elas são tão fortes quanto o seu elo mais fraco. O treinamento espartano desde o início enfatiza isso. A falange devia ser aí uma entidade única, e isso justificava o treinamento rígido. Durante todo o agoge, o papel do Estado espartano era gigantesco. Não se tratava apenas de deixar o filho na escola todas as manhãs e ele crescer até cursar uma universidade, mas a entrega completa do futuro cidadão a Esparta. E só havia um caminho possível: ser soldado. Abre aspas aí, Felipe. Aos 7 anos, o pequenino era realmente doado ao Estado para a educação e a partir dos 18 anos começa a ter papel na vida da cidade. Basicamente, o objetivo final do agoge era incutir a ideia de que para viver em Esparta era preciso deixar de lado os prazeres e interesses individuais. É o que afirma José Francisco de Moura, historiador especializado em Esparta e professor de História na Universidade Veiga de Almeida. Aí vocês devem estar me perguntando agora: Tá, Alex, mas e as mulheres? Elas não tinham papel nenhum em Esparta? Claro que tem. Amazonas. Não há muitas evidências arqueológicas sobre a educação feminina,
mas os textos clássicos indicam que as meninas recebiam algum treinamento cujo foco estava na excelência física. Em resumo, as espartanas eram vistas como parideiras, as futuras mães dos guerreiros. Abre aspas aí, Felipe. Como resultado da ênfase na reprodução, as meninas eram criadas para serem um tipo de mãe que Esparta necessitava. Uma mãe precisa ser saudável, educada de maneira apropriada e com bastante conhecimento dos valores espartanos. Escreveu Sarah B. Pomeroy em Spartan Woman. Apenas mulheres que morriam durante o parto podiam ter seu nome escrito na lápide, o que acontecia somente com os homens que morriam em batalha. Ou seja, homens que morriam em batalha ou mulheres em partos é que tinham a honra, entre aspas, de ter os seus nomes escritos em lápides. Quem não tivesse ido para a terra dos pés juntos nessas situações, que se lascassem para lá. O pobre camponês não seria lembrado. Na prática, o que as evidências arqueológicas dão conta é que as mulheres espartanas estavam em forma. As estátuas mostram músculos definidos nos braços, e também nas coxas. Além disso, as mulheres tinham fama de serem lindas. Helena, a mulher mais bela do mundo antigo antes de ser de Troia e de virar a cabeça de Paris, era Helena de Esparta. O casamento era uma instituição completamente diferente entre os espartanos. Feito por arranjos entre as famílias do Homoioi, a união não envolvia uma vida em conjunto entre marido e mulher. Ao contrário, o homem devia visitá-la apenas durante a noite para acasalar e voltar para sua falange. Por isso, não era raro um homem de 30 anos jamais ter visto a sua mulher à luz do dia. Afinal, ele só tinha permissão de começar a morar com a esposa a partir dos 30 anos, Quando eles tivessem aí 30 anos de idade, é que ele, pode ir morar lá com a sua esposa, viu? Antes disso, era só servindo aí a Esparta nas falanges, meu irmão. Sabia não? A cerimônia era evidentemente espartana. A mulher tinha os seus cabelos cortados curto, como o de um homem mesmo, e recebia uma toga masculina. Era nessa noite que o marido iria invadir a casa da esposa pela primeira vez para consumar o casamento e voltar ao grupo assim que acabasse. O que é mais estranho, Porque a mulher perdia todos os seus traços femininos e ficava como se fosse um homem ali esperando outro homem. Olha só que doideira, meu. Será que os espartanos aí gostavam mais de homem, velho? Dava nem tempo de a mulher conversar com o cara, meu irmão. Era só chegar lá, o cara fazia que nem coelho e depois voltava para a falange. Admirada por priorizar o público sobre o privado, Esparta foi a inspiração de uma série de obras-primas, como a República de Platão e até de crimes contra a humanidade. A eugenia popular no começo do século XX, por exemplo, usava o exemplo espartano como base. Longe da idealização clássica ou moderna, os poucos artefatos recuperados e as escassas referências textuais ajudam a compor um retrato de uma cidade na qual a vida não era fácil, e onde a mão do Estado entrava nos lares em busca de crianças que seriam transformadas em guerreiros. E além de tudo isso, Esparta vivia em guerra perpétua. Esparta vivia permanentemente em estado de sítio. A base de sua expansão estava na aquisição de terras, de cidadãos livres para o pagamento de taxas e de escravos chamados ilotas, que eram basicamente os prisioneiros de guerra de outras regiões que eram obrigados a realizar o trabalho braçal. Apesar de a escravidão ser um traço comum em praticamente todas as comunidades gregas daquele período, os espartanos foram além. Descartaram a tradição quando, diferentemente dos rivais como Atenas e Argos, passaram a escravizar os seus próprios vizinhos gregos. Os primeiros a cair foram os messênios, que tinham a mesma etnia dórica dos espartanos. Estimativas dão conta de que havia de 10 a 20 vezes mais messênios e cidadãos livres do que cidadãos espartanos na cidade, por volta de 500 a.C. Pois é, galera, a vida em Esparta era muito difícil e não tinha espaço para fraquezas, senão era vala. Não esqueça de deixar o seu gostei caso tenha aprendido um pouco mais no vídeo de hoje, E se inscreve aqui no canal para mais vídeos históricos como esse durante a semana inteira. Caso você tenha chegado até esse momento aqui do vídeo, não tenha ido embora e não me deixou aqui falando sozinho, escreva aqui a palavra Esparta para eu saber que você ainda está aqui comigo, É claro! Deixando esse comentário, eu vou deixar um coraçãozinho aqui do Fala do Mundo especialmente para você e também comentar de forma bem caprichada o seu comentário,
Quer dizer, responder de forma bem caprichada, né? Porque comentar, pera aí, né? A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Eu separei mais 2 vídeos incríveis que estão aparecendo agora mesmo na sua telinha, ó. Mais ou menos aqui, é só você clicar e passar um pouco mais de tempo aqui comigo. Eu vou ficando por aqui e te espero para um próximo vídeo, hein? Fui!